Boa noite a todos. Eu quero começar este vídeo pedindo desculpas. Anteriormente, quando eu demonstrei este air cooler pela primeira vez, eu passei uma falsa informação, informando que ele não caberia em qualquer gabinete. Na verdade, eu fui induzido ao erro, né? Após fazer uma pesquisa lá com a inteligência artificial. Ele me informou que eu poderia até fazer a instalação, mas não seria possível fazer o fechamento do gabinete, né, com a tampa lateral. Eu deveria, claro, ter me aprofundado melhor na pesquisa antes de ter passado essa informação falsa para vocês. Eu fiquei curioso, né, se isso realmente seria verdade. Não faria sentido uma pessoa fabricar um produto que teoricamente as pessoas não poderiam utilizar. Eu andei pesquisando aqui as especificações, né, que vem na caixa. Ele demonstra que é compatível com sockets Intel, tanto Intel como AMD, desde os mais modernos até os mais antigos. O da Intel, por exemplo, temos aí os mais modernos, 1851, 1700, 1200, passando pelos mais antigos, 1150, 1151, 55, 56, até os que Xeon, 2011 e 2066, o X79 e o X99. Então eu deixei, a teoria de lado e colocar em prática a instalação para comprovar se realmente cabe ou não cabe, teoricamente, em qualquer gabinete. Eles também é compatível com os AMD, desde o FM1 até o AM5. E realmente ele foi projetado para caber em teoricamente qualquer gabinete. Não é necessariamente o gabinete que vai definir a instalação, mas sim o tipo de socket que ele é compatível. Então eu realizei a instalação no meu kit de quarta geração, socket 1150, sem problema. A instalação não é difícil. Para quem tem AMD ou o Xeon, é ainda mais fácil, porque já vem com aquele suporte, né, na parte traseira da placa-mãe. Para vocês que tiverem interesse, pode comprar sem medo. Inclusive, mais uma vez está na promoção na Kabum por R$ 159. Como ele é grande, eu recomendo fazer primeiro a instalação do fiozinho, né, lá na CPU fan, antes de realizar a instalação dele em si, nos parafusos. Ele realmente cumpre o que promete. Eu já fiz alguns testes nele. Realmente ele cumpre o que promete. Como eu tinha falado, anteriormente eu tinha um Air Cooler G800, também da Rise Mode. Ele tem um TDP de 130. E eu
substituir por este Storm 8, que tem um TDP de 280 watts. Pelo que eu pesquisei, isso representa que a capacidade que ele tem de refrigerar um processador, né? Então, teoricamente, ele teria a capacidade de refrigerar até 280 graus. É óbvio que um processador não chega até isso, mas aí demonstra a capacidade que ele tem de refrigerar de forma eficiente, né, o processador. Com o meu air cooler antigo, por exemplo, eu tinha a princípio um i3, que só em ligar o computador, sem fazer nada, o processador se mantinha em 33 graus. Quando eu instalei o i7, ele se mantinha em cerca de 37 graus. Acho que é natural, né? Devido o i7 ser mais eficiente e consumir mais energia. E com este novo air cooler, nós conseguimos reduzir aí a temperatura para cerca de 28, 29, mas teoricamente ele se mantém, mas se mantém estável em 30 graus. Então já conseguimos aí uma redução de 7 graus, que demonstra um pouco da sua eficiência. Vocês que tiverem interesse em adquirir ele, eu só peço que tome um pouco de cuidado em relação à pasta térmica. Embora ele venha, o kit venha com uma pasta térmica que diz ter 14,5 millikelvins, o que seria muito bom, mas vem muito pouco. E é uma pasta, digamos, um pouco dura, né? Eu sinceramente tentei utilizar ela, aplicar ela, mas não consegui espalhar, né? Ela é um pouco dura e a quantidade é muito pouca. E eu acabei removendo tudo e optei em colocar a pasta térmica que eu tenho em casa, que é de 10 millikelvins, mas é, digamos, mais fácil de aplicar, de espalhar. Então eu consegui passar em todo o processador sem problema. E outro ponto positivo desse air cooler é que ele não ocupa, vocês vão ver que ele não ocupa um slot de memória. Antes eu já havia visto vídeos anteriores de alguns air cooler, onde a pessoa tinha que remover inutilizar, digamos assim, a primeiro slot de memória, porque o air cooler ficava bem em cima. Este air cooler foi projetado para não ocupar o primeiro slot de memória. Então você pode instalar sem medo, você vai continuar trabalhando em dual channel, o que é uma grande vantagem. Só no caso da placa micro ATX, como esta minha que eu estou demonstrando aí, você infelizmente vai ter que remover a ventoinha traseira. Acho que essa é a única desvantagem que ele tem. Mas entre perder uma ventoinha, o gabinete tem 7 ventoinhas. Entre perder uma ventoinha ou perder um pente de memória, é óbvio que é melhor trabalhar em dual channel com as memórias e manter 6 das 7 ventoinhas. Nesse gabinete em si, eu também tive que
desativar a porta USB da parte superior do gabinete. Não que a culpa tenha sido do air cooler em si, mas na verdade foi um erro no projeto de quem fabricou a placa-mãe. Acho que o conector do USB 3.0 deveria ficar na lateral da placa, né? Ou do lado ali dos 24 pinos, ou na parte inferior. Mas para mim, por exemplo, não afetou em nada. Eu raramente utilizo essas portas USB na parte superior. E embora eu tenha desativado uma, ainda tenha ficado outras duas ativas, porque elas estão conectadas na parte inferior da placa-mãe. E a própria placa-mãe tem na parte traseira outras 6 entradas, né, USB. Então como eu te falei, o importante ou a vantagem dele é que além da sua eficiência em fazer a refrigeração, ele te permite trabalhar em dual channel com as memórias. Ainda que você tenha uma memória com dissipador, isso não será um problema. E eu estava até pensando em no mês que vem comprar um kit, né, de uma nova placa-mãe de 12ª geração. A minha primeira opção seria a Asus Prime, a H610. Ela vem com o que me deixou mais interessado nela, que ela vem com um dissipador em cima dos VRM. Mas eu andei pesquisando, o tamanho dela também é micro ATX. Se não me falha a memória, 24 por 18 centímetros. Como eu comprei um novo gabinete para colocar 10 fãs, e as 10 fãs que eu quero manter. Então essa placa da Asus Prime, infelizmente, está descartada. Uma das outras opções seria colocar um kit da AMD, né? Aparentemente as placas da AMD são bem maiores, embora não tem como negar, são bem mais bonitas, né? Eu tava vendo aquelas TUF Game, por exemplo. Tem placas que custam menos de R$ 1.000. Algumas com 1.100, 1.200 vem com Wi-Fi. Mas esses AMD, por exemplo, o Ryzen 5, né? Ryzen 5, 5500, que custa pouco mais de R$ 500. Eu tenho visto vários vídeos em que geralmente o processador, não sei o motivo, mas geralmente os processadores da Ryzen geralmente colam, né, no air cooler. Então na hora que você for remover para trocar uma pasta térmica, por exemplo, muitas vezes o processador sai junto. Acho que isso me desmotivou um pouco. Até porque eu morro de medo desses pininhos da AMD, né? Morro de medo de entortar esses pininhos e não utilizar o processador. Outra opção seria comprar aqueles processadores da AMD que agora são semelhantes aos da Intel. Mas se eu não estiver errado, acho que eles foram projetados para esses DDR5. O DDR5 infelizmente
tá muito caro, né? Um pente de memória 5, DDR5, custa cerca de R$ 1.000, pelo que eu pesquisei. O DDR4 em si já está caro, né? Acho que a memória de 8 GB mais barata tá R$ 400. Então o DDR5 se tornou totalmente inviável. A minha outra opção seria comprar uma placa B760M. Eu estava pesquisando uma da marca MSI. Ela, se não me engano, ela é ATX. O tamanho dela é 24 por 24. Acho que seria o ideal no momento. Sinceramente, eu vou adiar a compra do mês que vem, que eu faria mês que vem. Eu vou adiar e pensar bem o que eu vou fazer. Eu tenho que encontrar uma solução onde eu consiga manter as 10 ventoinhas no gabinete novo que eu comprei. Aí eu vou demonstrar no final do vídeo como ficou a instalação. Recomendo a todos. Tá? Pode comprar sem medo, ele cabe em qualquer gabinete, ao contrário do que havia falado. E realmente a eficiência dele é surpreendente. Custa barato, é extremamente eficiente. E para vocês que gostam de RGB, também tem um modelo com RGB. Tá? Eu recomendo a todos. Peço desculpa mais uma vez. E um abraço a todos.